Olá, eu sou a apóstola Madeline Licita de Gonzalez. É um prazer estar aqui com você para te fazer um convite de grande bênção. Todos os domingos, às 10h30 da manhã, nós temos o nosso trabalho, o nosso serviço de louvor, de adoração e uma palavra de poder abençoada que vai transformar a tua vida. Não falte, Rua Vergueiro 2387, pertinho da estação do metrô Ana Rosa, em Vila Mariana. Aqueles que vieram realmente estão dispostos, com seu coração aberto, para receber a bênção. Se você decidiu vir, é porque você realmente quer estar na presença de Deus. Se você decidiu vir, é porque você verdadeiramente quer receber direção de Deus para a tua vida. Se você decidiu vir, é porque verdadeiramente Deus é o primeiro lugar na tua vida. Porque muitas pessoas falam, domingo é o único dia que eu tenho para dormir. Tem toda a semana para trabalhar para os seus próprios benefícios. Domingo é o único dia em que nós nos reunimos aqui para adorar ao Senhor. No entanto, as pessoas se sentem vítimas. É o único dia que eu tenho para dormir. E aí, quando as pessoas começam a passar por situações, por necessidades, como é que nós vamos chamar o nosso Deus para nos abençoar? Se verdadeiramente nós não estamos dispostos para estar na casa do Senhor e receber dele aquilo que Ele preparou para nós. Porque uma coisa é nós adorarmos em casa, outra coisa é nós nos juntarmos e junto pega fogo, derramando o nosso coração diante de Deus, e o fogo do Senhor sendo derramado sobre as nossas vidas, e bênçãos são desatadas sobre as nossas vidas, como comunidade, como corpo de Cristo. Amém? Estão alegres então? Amém. Glória a Jesus. Você decide então ouvir a palavra? Amém. Você decide receber a palavra? Amém. Você decide ser abençoado pela palavra? Amém. Você decide praticar a palavra? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos dar continuidade nessa cultura de reino, essa mentalidade de reino. Nós vamos hoje ver os valores divinos em nós, as características divinas em nós, valores divinos, uma vez que já fomos renascidos, uma vez que já fomos recriados, uma vez que nascemos de novo, saímos da cultura do inferno, do poder das trevas, do império das trevas, e passamos para o reino do Filho do amor de Deus. Então, nós vamos ver 3 características hoje. Vamos ver se dá para terminar. Se não der para terminar, terminamos no próximo domingo. A respeito desses valores, essas características divinas: perseverança, constância e firmeza. Perseverança, constância e firmeza. Muitas vezes as pessoas ouvem uma pregação, ouvem um louvor bonito. Esse aqui é meu lugar, é aqui que eu vou servir ao Senhor. Apóstolo, eu vou estar aqui sempre com você, eu vou aqui servir a Deus. O Senhor me tocou hoje para ficar nessa igreja. E na hora então fica todo animado, mas quando de repente o pastor prega alguma palavra, ou o apóstolo prega, ou a apóstola prega alguma palavra, ou há alguma exigência, pronto, o Senhor já não chamou mais. O Senhor já não é aquele que estava naquele domingo, porque não é conforme aquilo que eu esperava, não é conforme aquilo que eu achava, não é conforme aquilo que eu quero. Mas não é conforme o que eu acho, não é conforme o que eu quero, não é conforme o que eu penso, mas conforme o propósito, o chamado de Deus, conforme a verdade de Deus. Então, o ser humano, ele muda muito facilmente, ele oscila, ele está um dia lá para cima, outro dia já está para baixo. Mas o Senhor nos chama a perseverança, porque é uma das características da nossa carga genética como filhos de Deus. O Senhor nos chama para a constância, porque é outra característica da genética divina daquele que já nasceu de novo.
E o Senhor nos chama à firmeza, sermos firmes, permanecer firmes apesar de. Muitas vezes quando estamos abençoados, ou recebemos alguma bênção, alguma vitória, ficamos todos animados. Mas quando nós passamos por alguma situação, o nosso ânimo já cai. Não é assim Deus conosco. Amém, irmãos? Então, Tiago, hoje vocês vão abrir bastante Bíblia, ou me acompanhar. Tiago capítulo 1, versículo 16 e 17. Tiago 1, 16 e 17, diz assim a palavra: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Tiago 1, 16 e 17. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Veja só, você decide não permitir ser enganado. Você é que decide. Interessante a palavra hoje, ao abrir a respeito do dízimo, e o que o Senhor tem hoje para falar conosco. Você decide se enganar ou não se enganar, se deixar se enganar ou não se deixar se enganar. Se você ficar firme na palavra, você não vai ser enganado. Mas se você se deixa levar pelo que os outros falam ou pela circunstância, você vai ser enganado. E 17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não há mudança, nem sombra de variação. O que diz ali na tua versão? Então, o nosso Deus não muda, nele não há variação, ele não se move por situações ou circunstâncias, ele não varia, ele não muda. Ele em si é imutável. E Ele nos convida a que nós também desenvolvamos essas virtudes dentro do nosso caráter, do nosso viver diário. De sermos pessoas que não mudam. Decidiu, vai em frente. Colossenses, capítulo 1, 21 e 23, a respeito da firmeza, da perseverança. Colossenses 1, 21 e 23. Antes, vocês, separados de Deus, isto quer dizer, quando estávamos inconverso, quando estávamos no mundo das trevas, quando nós não tínhamos aceitado Jesus, quando nós não nascemos de novo, antes, diz a palavra, quando vocês estavam separados de Deus, estávamos mortos, estávamos separados, nós não tínhamos conexão com Deus, então estávamos separados. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos. Na nossa mente, nós pensamos conforme a cultura desse mundo. Na nossa mente, nós pensamos como o mundo pensa. Na nossa mente, pensamos conforme o reino desse mundo, conforme o que o inimigo estabeleceu para nós. Então, na nossa mente, nós éramos inimigos por causa do mau procedimento de vocês. E como é que nós procedemos? Conforme aquilo que está na nossa mente, que é distante de Deus, que é sem conexão com Deus. Então pensamos de uma maneira pecaminosa, como diz aqui a palavra. Agora, contudo, no entanto, Deus, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de que perante Ele vos apresentem santos, sem defeito e irrepreensíveis. Uma vez que agora Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele levou a nossa morte, porque nós éramos mortos, desconectados com Deus, sem vínculo com Deus, vivendo conforme essa mente mundana, não tínhamos conexão com Deus. Então, nossa mente estava pensando, e conforme pensa, age contrário ao propósito e à vontade de Deus. Agora, Ele nos reconciliou através da sua morte. Na cruz do Calvário, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, o nosso pecado, a nossa desobediência. Ele levou sobre si toda a maldição que pesava sobre nós por causa do pecado de Adão, que tinha desobedecido junto com Eva, lá no Éden. E esse pecado vem sobre nós. Agora Jesus nos reconciliou.
Então, reconciliados agora com Deus e o seu Espírito em nós, recém-nascido, nascido de novo, com genética divina, ele disse que nós devemos apresentar diante dele sem defeito e irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Que não se encontre em nós nada que não faça parte da natureza divina, nada que não faça parte da genética divina. Isto é vida cristã, isto é mentalidade de reino, não é religião, de ouvir a palavra e continuar do mesmo jeito. Versículo 23, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O apóstolo Paulo vivia como um religioso e achava que estava fazendo muitas coisas boas. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel e ele teve toda uma instrução judaica e achando que ele estava fazendo do bom e do melhor para Deus, perseguindo os cristãos e matando os cristãos. E uma vez que ele teve um encontro com Deus, ele escreveu esta palavra, esta epístola, de que realmente nós devemos estar irrepreensíveis diante de Deus. Vou ler de novo o versículo 23. Desde que, isto quer dizer que se nós não vigiarmos, nós não vamos continuar nesta posição, nesta condição. Então, desde que, se vocês continuam se alicerçando na palavra, se vocês continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. João 8:31. Mantenha firme na sua cabeça que estamos falando sobre firmeza, sobre constância, sobre perseverança. João 8:31 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. A quem Jesus estava falando? Aos judeus que haviam crido nele, que já nasceram de novo, que já têm a carga genética divina, já têm uma natureza divina, já têm um espírito recriado. Se vocês permanecerem como? Se vocês permanecerem firmes. Na minha tradução diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Os meus discípulos. Discípulo é aquele que vive disciplinado e vive conforme a genética divina. Sereis verdadeiramente. Então, que sim, que existem discípulos que não são verdadeiros. Checa a tua vida se você realmente é um verdadeiro discípulo que pratica a palavra. O que vai transformar as nossas vidas é permanecer na fé. O que vai transformar a nossa vida é permanecer na fé, ou seja, no Espírito, confiando em Deus. Porque se nós não vigiarmos, nós não permanecemos na fé e divagamos na nossa mente humana, divagamos na nossa mente carnal e começamos a ficar distante da verdade. E já não pensamos como Deus pensa e já não acreditamos nas suas promessas. Então é importante nós checarmos cada dia, cada minuto, se verdadeiramente eu estou ligado em Deus, na sua palavra, de modo que eu possa receber as suas bênçãos como discípulo. Nenhum discípulo de Deus vai ser destruído. Pelo contrário, vai ser abençoado. E é pela fé. Então, o que vai transformar as nossas vidas é permanecer na fé. Permanecer ligados com Deus espiritualmente.
vigiando se eu continuo acreditando na sua promessa, se verdadeiramente eu sou filho, se eu continuo na sua promessa, se eu tenho consciência de filho, as promessas dele é para nós, e nós vamos viver vida abundante. 1 Tessalonicenses 5:16. 1 Tessalonicenses 5:16 diz assim: regozijai-vos como sempre. Fala de algo contínuo, fala de algo estável. Por que ele fala regozijai-vos sempre? Se eu estou agindo na fé, eu estou regozijado, eu estou alegre. Mas se eu não estou agindo na fé, não estou conectado com Deus, eu não posso estar alegre. Irmão, não podemos estar alegre se nós não estamos na fé. É a fé, a nossa ligação, a nossa esperança, a nossa conexão com Deus é que nos deixa alegre, não nos deixa duvidar, não nos deixa desconfiar, não nos deixa abatido, não nos deixa animado. Uma pessoa conectada com Deus está firme na fé em Deus, ele não se abate. Então, se você está abatido, se está desanimado, está triste, é porque você não está conectado com Deus. Satanás, o inimigo, já te colocou um montão de coisas que não está na palavra de Deus. E você, sem perceber, já está conectado com as exigências, com as cobranças, com as situações adversas. Você já saiu da fé. Você já mudou. Você não está firme. Deus nos chama hoje e nos ensina hoje para nós permanecermos firmes nele, firmes na fé, de modo que possamos estar sempre alegre. Quem não está alegre não está na fé. É impossível, meus irmãos, questionem, é impossível uma pessoa que está conectada com Deus, com as suas promessas, com tudo de bom que Deus preparou para nós, com a autoridade e poder que nós temos, é impossível nós ficarmos desanimados, amarrados, amargurados, entristecidos, abatidos. É impossível. Então, quando você está assim, acenda uma luzinha lá, e de novo você se conecta com Deus e nas suas promessas. Aleluia. Filipenses 4:4 diz assim a palavra, de novo para enfatizar a respeito da alegria. Ele diz assim: regozijai-vos quando? Sempre. Porque o ser humano, ele oscila. Porque o ser humano, ele olha à direita, ouve coisas, vê coisas, sente coisas dentro e perde a alegria. Isto quer dizer que você está desconectado da fé. A fé nos leva a estar sempre alegre, disposto. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que espera, que eu espero. Irmãos, pensem bem, se eu estou na fé em Deus, eu espero aquela bênção, eu espero aquelas coisas boas, eu espero nas promessas, há possibilidade de eu ficar triste? De eu ficar desanimado? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas pela fé eu estou esperando algo bom. O que você está esperando para você hoje? O que você está esperando para a tua vida hoje? O que você está programando para a tua semana hoje? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza daquilo que eu espero. Eu espero que algo bom aconteça comigo. Eu espero que coisas novas, novidades dos altos céus, que as promessas de Deus se cumpram na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha empresa. Eu estou na expectativa de que algo bom vai acontecer. Como é que então eu vou me sentir? É impossível você ficar desanimado, é impossível ficar amargurado, é impossível ficar triste, é impossível ficar abatido. E a nossa genética, irmão, é essa, ela é divina, ela é espiritual.
ela está alicerçada em Jesus Cristo. A nossa fé está alicerçada em Jesus, que não muda. Ele não muda. Então, quando você desliga da palavra, da promessa, você começa a mudar. Nós é que mudamos. Nós é que nos distanciamos. E por essa distância, por essa mudança nossa, por não desenvolvermos ainda a nossa característica divina, nós ficamos entristecidos, desanimados. E o que acontece? Perdemos a nossa bênção. Porque eu não estou esperando na fé. Eu não estou esperando com fé. Eu estou diretamente ligado com o inimigo, que me coloca medo, tempo, circunstâncias, situações, e eu já estou então ligado com ele. Eu deixei Deus que me prometeu que faria a obra. Eu deixei Deus que está comigo para me abençoar, mas eu me liguei com as coisas do mundo. Então as minhas bênçãos não são derramadas. Eu me desliguei da fonte da bênção. Diga, eu não vou me desligar da fonte da bênção. Pela fé, eu estou ligado em Deus, vivo na fé, me movo na fé e recebo as bênçãos. Amém? Então não perca a tua bênção. Então ele disse assim, Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre em quem? Não é na circunstância, não é na dívida, não é nas situações. Essa firmeza no Senhor é que faz a tua circunstância mudar. Essa firmeza no Senhor é que faz aquela coisa que estava sendo retida, começa a acelerar e começa a chegar na sua mão. Essa firmeza, eu não estou vendo, mas eu estou firme. Então o Senhor começa a aproximar de mim e a chegar nas minhas mãos aquilo que Ele me prometeu. Então eu não posso ficar sonolento espiritualmente, sonolento no dia a dia da minha vida, porque quando a gente fica sonolento, já estamos desconectados da razão, estamos desconectados de Deus. Então eu decido atuar, viver na fé em Deus. Eu comando a minha vida. Então é muito importante usar essa razão, essa decisão de nós trazermos a nossa mente aos pés da cruz de Cristo, a sua palavra, e ver a manifestação da sua promessa. Ele acelera os tempos. Aleluia. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, disse o apóstolo Paulo. Por que ele fala isso? Porque a gente fica desconectado, desligado. E hoje Deus está falando para nós, para quê? Porque Ele quer nos abençoar. Ele quer que nós vivamos nessa carga genética divina. E não mais com essa mente carnal humana do outro tempo, que a nossa mente era inimiga de Deus. E pensava de uma maneira derrotada, desanimada, entristecida. Mas hoje, em comunhão com Deus, nós pensamos de uma maneira com autoridade, com poder, sabendo que Deus não muda e vai derramar as suas bênçãos. Se regozije sempre, disse o apóstolo Paulo. Quem permanece firme na fé e não permite que nada o afaste de Deus, que é constante e firme, imutável. Nós temos que desenvolver essa característica divina. Ele é imutável. E nós não mudarmos por qualquer situação, não nos abatermos por qualquer situação, para estarmos alegres. O alegre recebe a bênção. Diga, eu preciso estar alegre, porque a minha alegria manifesta que eu estou ligada em Deus, na sua promessa. Eu confio nele e Ele me ama, derrama suas bênçãos sobre a minha vida. Aleluia. Às vezes nós permitimos que muitas coisas nos afastem de Deus, mas a vida cristã,
que Deus estabeleceu para nós é esta que eu estou lendo nos evangelhos, eu não estou inventando. É a palavra do Senhor. E nós temos que viver para marcar a nossa geração, esta vida com mentalidade de reino, que é constante e firme. Quem é constante, quem é firme, na promessa, na palavra, recebe bênção. O que Deus naquele tempo trabalhou na minha vida? Para eu poder receber essas bênçãos do Senhor. Então, por isso que a palavra do Senhor diz que temos que dar graças a Deus em tudo. Então, naquela situação, achando que Deus não estava comigo, mas quando eu ouvi esse louvor, então eu tomei posse daquilo. E comecei a afirmar naquilo, me firmar naquilo. Então Deus começou a mudar a minha circunstância. Não foi o apóstolo, não foi o pastor, não foi a diaconisa, foi Deus, porque eu me apeguei nele. Apesar de tudo, continuei na presença do Senhor, no culto, em casa, adorando, confiando nele, e Deus mudou a minha circunstância. Então a nossa fé não pode estar no apóstolo, a nossa fé não pode estar no gerente do banco, a nossa fé não pode estar aqueles que emprestam dinheiro com juros, como é que é? No agiota, nem na minha tia milionária, nem na minha avó a milionária. A minha fé tem que estar em Deus, porque Ele é dono de todo ouro e de toda prata. O que Deus está trabalhando na minha vida, para Ele desatar as bênçãos sobre a minha vida, porque Ele me ama, Ele trabalha e Ele quer que eu seja parecido com Ele. Por isso, muitas vezes, as coisas não acontecem no nosso tempo, mas Ele não mudou. O propósito dEle vai ser cumprido, as bênçãos vão ser derramadas, mas se eu mudo, então a minha bênção é retardada. O propósito de Deus vai se atrasando na minha vida. Eu não quero retrasar os propósitos de Deus. Quanto mais eu estou conectado, as bênçãos chegam na hora certa, o propósito do Senhor é cumprido na nossa vida. Que certas coisas que a gente comete, acaba retrasando as suas bênçãos. E aí depois, para conectar de novo e entrar no projeto dele, às vezes um pouco tarde. E isso acaba nos trazendo certo mal-estar. Mas aí você percebe que pisou na bola, volta logo para Deus, antes que as coisas piorem. Se regozije sempre no Senhor. Devemos sempre dar graças a Deus em tudo. Quando, irmãos? Todos os dias. Todos os dias. Atos 11, 22 e 23. Atos 11, 22 e 23. 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis a quem? Ao Senhor de todo coração. Permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Hebreus 3, 6, 14. Hebreus 3, 6 ao 14. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Se é que nós nos apegamos firmemente a confiança e esperança da qual nos gloriamos. Será que nós estamos realmente permanecendo firmemente apegados? Apegados quer dizer amalgamados, apegados quer dizer unidos. Eu estou apegado, amalgamado, firmemente unidos ao Senhor, a essa esperança no Senhor. Versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Percebe que Deus prova? Deus prova, diga Deus prova. Para ver quais são as nossas intenções, quais são as nossas motivações.
Em quem nós estamos ligados? Será que as virtudes deles estão sendo manifestas nas nossas vidas? Ele prova os nossos corações. No versículo 9 diz assim: onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando. Olha só, não permaneceram firmes, não foram constantes, não estavam firmes no Senhor, apegados firmes no Senhor. Foi só naquele momento, recebeu a bênção, viu as maravilhas de Deus, mas essas maravilhas, essas bênçãos, não estabeleceram uma estrutura mental nos corações dele. Não houve uma estrutura. Eles viram com os olhos carnais, mas não houve fé no coração deles, se desviaram. O que transforma a nossa vida é a palavra de Deus, é a fé em Deus. Isso transforma. Não é ver um milagre, não é ver um sinal, porque isso nós percebemos com os nossos olhos e daí a pouco nós esquecemos. Mas a palavra de Deus transforma a nossa mente e nos leva a desenvolver caráter, firmeza, perseverança e constância. Milagres não estabelece firmeza, constância, nem perseverança, nem caráter nas nossas vidas. Amém? Mas a palavra do Senhor transforma a nossa mente. Não estou contra os milagres, tudo isso deve acompanhar o ministério apostólico, mas isso é para as pessoas que não têm fé, precisam ver para crer. E às vezes então precisa de um milagre. Deus vai fazer milagre, porque a palavra já está em nós. Então precisa do milagre, Deus vai operar. Mas o milagre não muda caráter, o milagre não muda personalidade, o milagre não muda temperamento, um milagre não muda mente, um milagre não muda coração. Amém? Por isso fiquei irado, disse o Senhor, contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Eles não tiveram um coração gratos, firmes diante de Deus. Viram um milagre, viram um maná, comeram e pronto, resolveu o milagre e vai embora. Esqueceram do Senhor e ainda começam a falar mal de Deus, porque as coisas não são do jeito que eles queriam. Versículo 11: assim jurei na minha ira, disse Deus, jamais entrarão no meu descanso. Olha só, assim jurei na minha ira, disse o Senhor, jamais entrarão no meu descanso. Então, diz o apóstolo Paulo: cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. O nosso coração precisa permanecer crente, firme no Senhor, ligado com Deus, perseverando cada dia na sua presença, perseverando na obra do Senhor, perseverando nos dízimos, nas ofertas, claro, perseverando na adoração, perseverando na comunhão com os irmãos. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, a nossa mente pecaminosa nos leva a endurecer os nossos corações, e não estamos sensíveis à palavra de Deus, não estamos sensíveis aos propósitos de Deus, não estamos sensíveis aos seus projetos. E nós só seremos pessoas realizadas, abençoadas, se nós estivermos firmes no Senhor. Senão, a gente tem assim, uma vida de bênção, aí depois passa, tem uma vida de queda, porque recebeu a bênção, obrigado Senhor, esqueceu do Senhor. Dá o dízimo daquilo, e a oferta, obrigado Senhor, esqueceu. Aí passa um tempo, você continua sendo abençoado, mas depois começa a haver uma depressão, uma queda na tua vida. E o Senhor quer que nós tenhamos bênção contínua. Uma das coisas que nos leva a ter bênção contínua é ofertar e dizimar sempre. Dar sempre oferta. Dar sempre, trazer os dízimos e dar sempre oferta para termos bênção contínua. Senão a bênção é cíclica. Vem um tempo e aí depois para. E aí você se enche com um monte de dívida, um monte de situações
que aí você tem que começar de novo. E esse tempo é uma defasagem de muito sacrifício, de muito sofrimento. Podemos evitar isso sendo dizimistas constantes e ofertantes constantes, sendo obedientes ao Senhor constantemente, estarmos sempre na casa do Senhor, fazendo sempre evangelismo. Esses bancos todos podem ser cheios se cada um de vocês abrir a sua boca e anunciar que Jesus Cristo salva, liberta e cura hoje. Amém? Isso é trabalho de todo e de pregar o evangelho. Não precisa ser apóstolo para isso, não precisa ser pastor. É trabalho para todo, ir pregar o evangelho, obedecer às suas ordens. Então, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, olha só, a Bíblia nós temos que ler devagar. Na escola nos ensinaram que a gente tem que ler rápido, né? Ler rápido, tem que ser contínuo. Se a gente lê a Bíblia rápido, nós não percebemos as palavras, não assimilamos e não traz mudança nas nossas vidas. Então, a Bíblia tem que ser lido palavra por palavra, pedindo para que o Espírito Santo nos ilumine, para nós vivermos uma vida de bênção. 14 diz assim: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até um fim, a confiança que tivemos no princípio. Se de fato nos apegamos até o fim, a confiança que tivemos no princípio, quando começamos a aceitar Jesus, no princípio, Deus é o mesmo, Ele não mudou. No decorrer da nossa vida cristã, Ele continua o mesmo, Ele não mudou. Nós acabamos mudando. E depois acontecem as circunstâncias, situações e ficamos no sofrimento. Deus não projetou sofrimento para nós. Sabendo que Ele vai te recompensar. Deus é um bom patrão. Ele é um bom pai. Ele disse que se nós permanecemos sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, Ele vai nos abençoar. Ele diz que a nossa obra, Ele vê cada dízimo que você dá, Ele vê cada oferta, Ele vê cada oração que você dá para alguém necessitado, Ele vê cada centavos, cada real que você dá para alguém que está pedindo ali e que tem que ser aliviado naquele momento. Ele vê cada uma das nossas atitudes. Todas as nossas atitudes estão gravadas na mente, na presença de Deus. A nossa obra no Senhor, cada criança que é cuidada aqui na casa do Senhor, cada louvor, cada toque de música, cada adoração ao Senhor, cada pessoa que coloca os bancos, que coloca os dízimos, os envelopes, que tira os envelopes, que guarda as pequeninas coisas, Deus está vendo. Deus vê a distância que você se desloca para vir estar na presença do Senhor e Ele te recompensa. Isso que é importante, Deus não muda. Ele sabe cada uma das tuas atitudes, das tuas intenções, das tuas motivações. Então, vale a pena servirmos ao Senhor. Vale a pena sermos fiéis, constantes, firmes e perseverantes. Atos 2, 41, 42. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E no 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Por isso que nós tomamos ceia, temos comunhão com os irmãos, temos reunião de oração. E é importante que a gente, tendo o nosso lugar, nós vamos ter mais reuniões de oração, mais comunhão, discipulado. Então é importante que com fé você peça ao Senhor que Ele nos conceda o nosso local próprio, para que nós possamos estar com liberdade, adorando, fazendo sua obra e trazendo almas para o Senhor Jesus. Hebreus 4,14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos o que?
firmemente a fé que professamos. Então, é cada dia questionarmos a nós mesmos, se nós estamos abatidos, desanimados, se nós estamos distantes. Toma consciência, volta para o Senhor Jesus na hora e permaneça firme, e as bênçãos do Senhor chegam na tua vida. Firmemente a fé que professamos. Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza. Como é que para se apegar? Com firmeza. Apeguemo-nos com firmeza, inabaláveis, a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir, porque Ele não muda conosco. Ele espera que nós sejamos fiéis, firmes, constantes e perseverantes na doutrina, na palavra, na comunhão com Ele. Amém, irmãos? Colossenses 2:5 diz assim: porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, o apóstolo Paulo falando, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Amém? Colossenses 2:5, que a vossa fé está firme em Cristo Jesus. Amém? Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Somente portai-vos de um modo digno. Como é que é para se comportar? De um modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente ou ouça acerca de vocês, que permaneceis como firmes, num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma, pela fé no Evangelho. Então o apóstolo Paulo consinto, ele insiste em falar, porque Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece a nossa mente, que foi toda contaminada, que foi toda condicionada para viver conforme este mundo de pessoas infiéis, pessoas mentirosas, pessoas falsas, pessoas inconstantes, pessoas corruptas. Tudo isso veio do caráter do inimigo, mas não do caráter divino. Então essas coisas que o Senhor nos ensina para deixarmos de lado e nos firmarmos na sua promessa, no seu caráter. Então, você pode dizer hoje: me recuso a duvidar, apesar de todos os ataques do inimigo, apesar de toda a circunstância. Você pode se levantar hoje e dizer: eu me recuso a duvidar. Eu me recuso a duvidar de que o meu marido não vai mudar, de que a minha esposa não vai mudar, de que meu filho não vai mudar. Eu me recuso a duvidar de que essa dívida eu não vou pagar, eu vou pagar sim. Eu me recuso a duvidar que eu vou ter uma casa própria, que eu vou ter uma esposa, vou ter um marido, ou que aqueles que precisam casar ainda. Me recuso a duvidar, porque Satanás vai colocar um monte de dívidas, de dúvidas e de dívidas também. E aí o que acontece? Você começa a ficar desanimado, abatidos, entristecidos, vítimas. Não, Deus não vê nenhuma condição de vítima na tua vida. Você não é vítima, você é filho. E como filho ligado em Deus, você vai administrar as coisas. Ligado, eu disse ligados. Ligados, firmes, perseverantes e constantes. A circunstância vai mudar. Amém? Então Deus permanece fiel, e eu permaneço firme na fé nele. Deus permanece fiel, e eu permaneço firme nele, na fé. Deus sempre é o mesmo. Então, irmãos, se Deus não muda, se Deus permanece fiel, a nossa fonte de fé é imutável, a nossa fonte de fé é eterna, é inabalável, a nossa fonte de fé é estável. Eu posso confiar nele, de que aquilo que eu pedir
e de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A nossa fé não está baseada em pessoas. As pessoas oscilam, mudam, se abatem, entristecem, se afastam. Mas Deus permanece fiel. E essa imutabilidade, essa eternidade, essa fidelidade é que gera fé dentro de mim. Senão nós não teríamos fé em Deus se Deus mudasse. Deus não muda na sua essência. Ele é o mesmo. Em Êxodo 3,14 diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou ontem, eu sou hoje, eu sou amanhã. Eu sou. Ele é atemporal. Ele não está em função do tempo. Ele é hoje com você. Ele é hoje comigo. Ele é amanhã, é o mesmo. Sempre é. Então você pode chegar com confiança na presença dele e ele garante o cumprimento das suas promessas. Mas há uma exigência de que você permaneça firme, ligado nele, para que você possa tocar as suas bênçãos, possa mudar a tua circunstância. Amém? Então ele disse: eu sou o que sou. Isto que você dirá aos israelitas: eu sou o que sou, me enviou. É isso que você vai dizer. Eu não mudo, eu sou aquele que é o Todo-Poderoso. Porque Moisés falou: o que eu vou falar para ele? Eu sou Moisés. Eles me viram, matei até alguém ali, e agora você me manda ali, como é que eles vão crer em mim? Diga que eu sou, me mandou. Eu sou, me mandou. E funcionou. Os valores divinos em nós. Então, perseverança. Vou definir agora. Perseverança. Ação ou efeito de perseverar. Não diz muita coisa, né? Mas estar sempre do mesmo jeito, na mesma posição, na mesma condição. Quando a gente fala condição, irmão, é tomar consciência da condição de filho que você é. Você não é bastardo. Você não é um convidado ao reino de Deus. Você não é um convidado à casa de Deus. Você é filho na presença de Deus. Você é filho na casa de Deus. Você é filho na tua casa. Você é filho no teu trabalho. Você é filho na tua empresa. Por isso, quando você entra como filho de Deus, com essa mentalidade divina, com essa autoridade, assim como Davi entrou na frente de Golias. Ele sabia que ele estava firme, perseverante em comunhão com Deus, desde cuidando as ovelhinhas lá, desde resgatando da boca do leão, resgatando da boca do urso, quantas ovelhinhas ele resgatou. E ele, essa permanência no Senhor, essa confiança no Senhor, essa adoração constante ao Senhor, quando ele se deparou com um gigante maior, porque vinha com todas as armas, o urso era sua boca e as garras dele, agora veio um Golias. Ele estava sendo preparado na confiança, na firmeza, na adoração constante ao Senhor. Eu não sei quantos ursos ele matou, não sei quantos leões ele matou, mas ele estava firme no Senhor, e a mão de Deus nunca mudou a favor de Davi. A mão do Senhor esteve sobre Davi quando ele matou um leão. Quando matou outro leão, ele continuou firme. Deus não mudou com Davi, ele não muda com você. Quantos leões, quantos ursos você precisa matar nessa semana? A mão do Senhor é com você. A mão do Senhor é sobre você. Você decrete a tua bênção nessa manhã. Não saia da presença dele. Ainda que venha os avisos, ainda que venha as notícias, ainda que venha qualquer situação contrária, você vai dizer: hoje mesmo o Senhor entrega você na minha mão. Nesta questão eu não pelejo. A peleja é do Senhor. E Deus te dá causa ganha, Deus te dá vitória. Eu estou vendo o Senhor dando vitória nessa manhã. Eu estou vendo o Senhor matando ali os teus ursos, os teus leões, porque você está firme aqui na presença de Deus. Deus é fiel, Ele não muda. O mesmo Deus de Davi está aqui hoje.
para fazer aquilo que ele fez na vida de Davi e muito mais, irmãos, muito mais. Então, eu estou com fé, eu estou alegre. Você está com fé, você está alegre. Você está firme, porque você tem certeza que você vai ver aquela situação mudada, aquela circunstância mudada. Amém? E Ele está fazendo, enquanto você está recebendo essa palavra está indo já na tua frente, para operar aquilo que você não pode operar. Tão somente você decrete, tão somente você creia. Então, a ação ou efeito de perseverar. Qualidade do que persevera, persistência. Constância, veja só o que diz a respeito de constância. Particularidade do que é constante. Qualidade do que é contínuo. Vocês percebem que a fé tem que ser contínua? A esperança no Senhor é contínua, e você vê as mãos do Senhor ao teu favor, você diz glória a Deus, e aí você parte para outro, e vai chegar aí um Golias diante de você, o mesmo que matou ali, você matou através dele aquele leão, agora vai te levar diante de Golias. Sabe por quê? Porque você tem que ser parecido com Deus aqui na terra. Ele não está criando bebezinho. Jesus não vai vir buscar uma creche, irmãos. Ele vai vir buscar uma igreja santa, imaculada, irrepreensíveis, sem mancha, nem rugas. Não é creche que Ele vai buscar. Por isso, você passa por situações para ser lapidado, para que firmeza, constância, perseverança seja manifesta na tua vida. E Satanás vai ter que fugir de diante de você. Ele tem que ter medo de você e não você dele. Porque as armas que nós temos, o poder que nós temos é maior do que Satanás, irmãos. É importante que você entenda que o poder que nós temos não é luta de igual para igual. Porque Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E Satanás, ele foi destituído do seu trono. Satanás foi destituído da sua função de rei e de sacerdócio diante de Deus. Ele foi destituído. A autoridade que ele tinha foi tirado dele. Ele não pode mais adorar a Deus. Ele não pode mais ser sacerdote. E nós somos reis e sacerdotes. Então não há luta de igual para igual, não. Porque o Deus que está dentro de nós, Ele nos deu vida que é dele e nos deu autoridade. E esta firmeza, esta constância no Senhor faz com que Ele tenha medo de nós. E onde você entra, Ele tem que sair. Onde você vai, Ele não pode ficar. Porque dois reinos não podem permanecer no mesmo lugar. Ou Ele ou eu. Ou Ele ou eu. Aí hoje o meu marido, o apóstolo, estava falando. E eu estava caminhando aqui. Era 9:30. Caminhando aqui, ele disse: você está orando? Eu falei: só porque eu não estou abrindo minha boca. E quando eu estou andando, a presença do Senhor se move. A presença do Senhor se move. Eu estou andando, Deus está em mim. A presença do Senhor se move através de você. Ele vê você e vai ter que fugir. Assim você entra na sua empresa, assim você entra no seu trabalho, assim você entra na sua casa, e todo o poder do inferno tem que cair por terra, tem que sair diante de você. Porque você permanece firme. Você tem que ter consciência de que quando você caminha, Deus caminha. Não é isso que Ele nos ensinou uns domingos atrás aí? Quando eu caminho, Deus caminha. Se eu paro, Ele para. Então eu estou caminhando, o Espírito de Deus, o poderoso Deus está agindo através de mim. Eu não sou qualquer coisa, você não é qualquer coisa. Fique de pé na presença do Senhor.